Então, 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então nós vamos usar principalmente o início do verso: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, então nós vamos meditar nessa verdade. Pai, a comunhão tem sido preciosa com o Senhor e com nossos irmãos nessa noite, e agora que a nossa atenção se volta à Tua Palavra aberta diante de nossos olhos, nós reconhecemos a necessidade da ação do Teu Espírito. Só Ele pode adentrar o profundo da nossa mente, do nosso coração, e discernir os nossos propósitos e pensamentos. Desejamos, ó Deus, glorificar o Teu nome através da exposição desse texto e dessas verdades, e buscar a edificação de nossa vida. E confiamos que o Teu Espírito Santo assim nos ajudará. E é em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus, que te rogamos. Amém. Meus irmãos, quantos aqui vieram a Cristo ainda na infância? Ótimo, diversos de vocês. Quantos aqui, quando chegaram na adolescência, tiveram alguma dúvida? Eu estou levantando a mão, eu também. E é muito interessante a forma que Deus trabalhou nessa dúvida do meu coração. Quando eu cheguei na adolescência, eu morava em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, nessa igreja em São Leopoldo. Então, eu comecei a ver, e deixa eu só explicar como isso aconteceu. Nós tínhamos a congregação em Novo Hamburgo, na rua lateral, a casa da minha mãe. E minha mãe, a casa da minha mãe e do meu pai era a última antes de um morro, uma invasão. E a minha mãe evangelizou todo aquele morro. Ela pregou o evangelho para todas aquelas crianças. Ela foi em todas as casas. Ela convidou todas as crianças para vir para o cultinho de sábado à tarde. Ela ganhou a mim e os meus irmãos, nós somos frutos do ministério da minha mãe, debaixo do ministério do pastor, e a minha mãe evangelizou todos ali. Depois de algum tempo, eu criei em Cristo ali dos 6 para os 7 anos, e quando eu cheguei na adolescência, uns 12, 13 anos, eu morava num lugar violento, um lugar difícil, e eu comecei a observar a vida dos outros rapazes de 12, 13 anos no lugar onde eu morava. E eu comecei a invejar a vida deles. Eu comecei a ver que eles sim viviam. Vou usar um exemplo com você. Lembra ali, eu já tinha uns 14 anos quando teve o plano Collor, né? Aquela coisa toda que aconteceu. A gente não conseguia trabalhar em nada. Eu fui trabalhar montando, você sabe esse pano de estopa que tem no posto para passar no carro? Então eu montava aquilo para ser costurado. E era muito difícil, ganhava muito pouco com aquilo, era trocados. E um rapaz que fazia a mesma coisa que eu, e ele levava de bicicleta o material pronto lá no lugar onde eles costuravam, eu vi que ele progrediu muito rápido, de uma bicicleta para uma moto, de uma moto para um carro, assim, logo, isso passar uns 2, 3 anos, e era isso que eu via na vida deles. Eles tinham uma vida muito emocionante, eles faziam coisas que eu invejava, eles tinham muita coragem. E daí sabe o que eu tentei fazer? Eu tentei fazer igual eles. Eu tentei ter a mesma vida deles. Só que eu fui tão azarado, vamos dizer assim, que nada dava certo. Eu não tinha a mesma coragem deles. Eu não tinha o mesmo impulso deles. Eu não tinha, realmente, eu não era igual eles. E daí veio a grande lição. Por que eu não conseguia ser como eles? Por quê? Porque eu não era um deles. Eu havia crido em Cristo como meu Salvador. Eu não era um deles. Eles rejeitaram o Evangelho. E sabe o que há de mais triste nessa história? É que a maioria deles, a grande maioria, morreu muito pouco tempo depois. Desses jovens da minha idade, que nasceram naquele lugar, eu não lembro mais que 2 ou 3 que estejam vivos hoje.
Infelizmente, a maioria deles, creio eu, está no inferno hoje. Mas a grande lição para a minha vida foi que eu não conseguia ser como eles, porque eu não era um deles, eu era um salvo em Cristo. E Deus não permitiria que eu fosse como eles. Eu não conseguiria, por mais que tentasse. E esta foi a lição aplicada ao meu coração na minha adolescência, que retiraram as dúvidas quanto a quem eu sou. Eu sou um salvo em Cristo. O Senhor comprou-me pelo seu sangue. E mesmo que eu tente, eu não serei como eles. Eu quero aplicar isso para nós. O texto diz: examinai-vos, não é? E a palavra examinai-vos, ela é forte. E eu gostaria que você, comigo nessa noite, examinasse o seu próprio coração quanto a isso. Eu creio que está faltando muito nos crentes, realmente, a convicção da sua identidade. A convicção do fato que pertencemos a Cristo. Porque vivo como vivo, porque eu sou um crente, eu sou um cristão, eu fui comprado pelo sangue do Senhor Jesus, eu estou indo para o céu, para o meu lar celestial, a firme convicção de quem sou, a firme convicção da minha identidade em Cristo. Então o autoexame nos ajuda a isso, a perceber que você não é como os outros. Eu não estou dizendo que nós somos melhores. Eu não estou dizendo que nós somos superiores. Eu estou dizendo que nós não somos iguais a eles. Conhecemos a Jesus como nosso Salvador. Ele nos libertou dos nossos pecados. Não estamos mais retidos no reino das trevas. Agora pertencemos ao reino da luz. E é bom que isso fique muito bem estabelecido em nós. Eu vou tecer algumas questões importantes dentro disso, e enquanto eu faço isso, eu vou comparar a vida de um incrédulo e a vida de um salvo. Isso vai nos ajudar a ter o entendimento disso. Primeiro, a questão do nosso relacionamento com Deus. Qual a diferença do relacionamento com Deus de um incrédulo e de alguém que creu em Jesus Cristo? Tem alguma diferença? Tem. Olhe, por exemplo, para a vida do ímpio. Como o ímpio se comporta. Eu vou usar essa palavra ímpio, você entende ela bem, não é? Ou seja, aquele que vive em suas impiedades, ou seja, vive longe de Deus. Em Romanos 1:21 diz que eles não glorificam a Deus nem lhe dão graças, ou seja, como o ímpio se comporta em relação a Deus. Nada na vida do ímpio glorifica a Deus. Nada da vida do ímpio reconhece o que Deus fez, ou reconhece o que Deus faz. Nada na vida do ímpio rende graças a Deus. Então, como uma pessoa ímpia se comporta em relação à pessoa de Deus? Ele é ingrato e ele não reconhece realmente quem é Deus. Assim é a vida do ímpio. O salmista revela isso no Salmo 2, quando ele diz assim: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Isso é uma profecia. Isso vai ser dito e vai ser feito quando o anticristo for reconhecido como governante desse mundo. Se hoje nós pensarmos nas Nações Unidas, isso vai ser dito no palanque das Nações Unidas. Vamos romper as suas cordas. Vamos realmente livrar-nos dele. Vamos esquecer o nome de Deus. E assim o ímpio age. Ele não reconhece quem é Deus, ele não é grato para com Deus, ele não se submete a Deus. Mas olha como um filho de Deus age. Em Romanos 5:10, nós somos informados por Paulo dizendo: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, ou seja, houve uma reconciliação. O que Deus fez em Cristo, ele literalmente acabou com a inimizade que nós como ímpios tínhamos em relação a ele. Ele mudou a nossa atitude em relação a ele. A reconciliação agora nos trouxe para próximos de Deus. E algo muito interessante aqui, eu vou usar minhas mãos para demonstrar isso para você. Pense na minha mão direita como se fosse Adão e Eva, os primeiros pais, e na mão esquerda como se fosse Deus. Eles foram criados assim, em comunhão, um de frente para o outro. Quando Adão e Eva pecaram, quem virou de costas? Quem deu as costas para quem? Adão e Eva que deram as costas.
Agora, naquilo que Cristo faz pela reconciliação, não é isso aqui que acontece. Na morte de Cristo, não é o homem que volta-se para Deus, não. Eu vou soltar o microfone. Na morte de Cristo, não é o homem. A reconciliação quer dizer que Deus fez, notem, o homem virou de costas para Deus. Na reconciliação em Cristo, foi Deus que fez isso. Foi Deus que mudou de posição, para que então nós pudéssemos ter comunhão com Ele por meio de Cristo. Paulo está dizendo aqui que nós somos reconciliados com Deus na morte do seu Filho. Então não há mais inimizade entre nós e o nosso Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, ele vai dizer que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E o que esta reconciliação mudou em nossa vida? Olhe para Romanos 12, versos 1 e 2. Paulo vai dizer: rogamo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o quê? Os vossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se na impiedade havia inimizade entre nós e Deus, não havia gratidão, não havia respeito, não havia o reconhecimento nosso de quem é Deus. Agora, sendo salvos por Cristo e reconciliados com Ele, nós entendemos o privilégio de apresentar tudo o que somos para a glória e o louvor do nosso Deus. As coisas mudaram? Mudaram. Um salvo em Cristo, diferente do ímpio, ele não considera servir a Deus um fardo. Um salvo em Cristo, diferente do ímpio, ele não considera vir à igreja um fardo. Ele não considera o evangelismo um fardo. Ele não considera o dízimo e as ofertas um fardo. Ele olha para tudo isso e ele diz: é um imenso privilégio. Meu irmão, o primeiro exame é isso. Na vida cristã está tudo sendo um fardo ou um privilégio? Na vida cristã tudo está difícil, tudo é complicado, tudo é pesado, ou servir ao nosso tão grande Salvador tem sido uma alegria e um prazer para você? Se você é um crente em Cristo, é mais difícil não servir a Deus do que o servi-lo. É mais complicado negar-se a servi-lo do que servi-lo. É mais cansativo negar-se a servir a Deus do que render-se a Ele. É isso que acontece com o Filho de Deus. Quando nós somos filhos dele, afastar-se dele é mais difícil do que entrar pela porta da casa. É a comunhão normal, não o afastamento. Então nós começamos por isso. Agora, eu quero olhar para isso também, falando no nosso relacionamento com o próprio pecado. Como o ímpio olha para o pecado e contempla o pecado, e como um salvo em Cristo contempla o pecado. Primeira maneira do ímpio contemplar o pecado, João 3,19 diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, literalmente, o pecador tem um relacionamento de amor com o pecado. Ele ama o seu pecado. Ele trata o seu pecado como um animal de estimação. Não tem os pets, os animaizinhos que as pessoas criam? Se você tem um pet, eu não tenho, porque nós temos um filho com autismo, ele não suporta nenhum outro animal, não é? Então, ele não tem nem chance lá em casa de ter. Mas eu sei que muita gente tem, e se você tem, cuide, né? Tenha o cuidado ali de zelar por ele. Mas não faça com o seu pecado a mesma coisa. Não trate do seu pecado e não alimente o seu pecado como você cuida de um pet. Pecado não é um pet. Pecado é um mal. Não é. O pecador, o ímpio, ele tem amor pelas coisas das trevas. Ele ama o seu próprio pecado. E além de fazer isso, em Romanos 1,32, Paulo diz: os quais,
conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, preste atenção, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Eles não só pecam, como eles incentivam outras pessoas a pecarem. Eles não só pecam, mas eles elogiam o pecado das outras pessoas. Eles não só pecam pessoalmente, mas eles realmente acham lindo quando as pessoas pecam com eles. É literalmente isso. Eles se orgulham, eles amam o seu pecado, e Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, verso 19, os quais, os ímpios, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. O que significa avidez? Diga-me. O que é avidez? Eu estou ávido por isso. Oi? Desejoso, um desejo quase desesperado. Então aqui ele está dizendo que o ser humano sem Cristo, ele se entrega ao pecado com avidez, quase que como um desespero, um desejo desesperado, e para isso ele vai cometer todo tipo de impureza. Assim é um homem ímpio. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser pecar, a não ser orgulhar-se pelo seu pecado, amar o seu pecado. Olha, a maior prova disso são as redes sociais. Porque agora o ser humano não só peca, ele publica. Ele não só peca no particular, ele quer que todo mundo saiba que ele pecou. A gente chegou nesse ponto, não é? Eu não somente quero pecar, mas eu quero que todo mundo saiba do meu pecado. As coisas se inverteram a esse ponto. Mas agora observe como um salvo em Cristo contempla o seu próprio pecado. Talvez a parte importante disso, Romanos 6, a mais importante disso, Romanos 6, 20 e 21, vai dizer assim: porque quando éreis servos do pecado, ou seja, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos completamente livres dessa justiça de Cristo. Então Paulo pergunta: e que fruto tinhais então das coisas que agora vos... Como que um salvo trata dos seus pecados passados? Eu não sei se você já foi no Rio de Janeiro. Há pouco tempo atrás eu fui pregar lá. E você passa em alguns lugares e tem imensos outdoors anunciando que tal pregador vai pregar em tal igreja. E é interessante que eles colocam nesse outdoor todas as ex-coisas que essa pessoa é. Eu não vou citá-las, mas eles colocam ali o pedigree do sujeito, né? Ex isso, ex aquilo, ex aquilo. Peraí, você está se orgulhando disso? Você está se orgulhando do que fez antes de conhecer a Cristo, é isso? Você está publicando os seus pecados antes de conhecer a Cristo, você está orgulhoso por isso? Porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós praticamos quando éramos servos do pecado, nós o que? Nos envergonhamos. Nós temos vergonha do que fizemos antes de conhecer a Jesus Cristo, da nossa ignorância. Nós temos vergonha de quão fundo nós fomos no pecado, quanto realmente, literalmente, chafurdamos na lama do pecado, e ao invés de se orgulharmos disso, hoje nós olhamos para trás e nós pensamos: como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de viver essa vida? Que vergonha do que eu fiz no meu passado! Que vergonha a minha vida sem Cristo. Olha a podridão da minha vida sem Cristo. Olha bem o que eu fazia, o que eu era antes de Jesus Cristo me libertar dos meus pecados. Então, meus irmãos, um salvo em Cristo não se orgulha dos seus pecados. Não fica publicando os seus pecados como se fosse um motivo de orgulho. Olha o que acontece quando alguém vem a Cristo. Há um exemplo aqui da conversão dos Efésios. Atos 19 vai dizer: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Sabe, eles não fizeram isso porque estavam se orgulhando, eles estavam realmente se humilhando. Eles estavam dizendo: olha, agora nós descobrimos a verdade, nós sabemos o que é a salvação, e nós aqui estamos reconhecendo a podridão de nossa vida. Talvez eles escondiam muitas coisas, e agora eles dizem: não, nós somos exatamente assim. A continuação diz também: muitos,
Os que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros, os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achava que montava 50.000 peças de prata. Conheço um irmão em Cristo que ele literalmente amava o rock and roll, e essa música, antes de vir a Cristo, olha, isso faz tempo, era no tempo do vinil, né? Então você pode calcular mais ou menos quanto tempo isso faz. E ele tinha aquela pilha de discos, e quando ele veio a Jesus Cristo, ele pensou assim: o que eu vou fazer com tudo isso? Um irmão talvez bem intencionado diz: meu irmão, deve valer um bom dinheiro, vai lá e vende. Ele falou assim: não, só que amaldiçoa a minha vida, e não vai amaldiçoar a vida de mais ninguém, e valia um bom dinheiro. Ele simplesmente levou lá nos fundos de casa e pegou um machado, sei lá o que, destruiu tudo. Ele disse: ó, isso aqui escravizou a minha vida, não vai escravizar de mais ninguém. Quando você vem a Jesus Cristo, você passa pela porta estreita. E quando você passa pela porta estreita, você passa sozinho e não leva nada. Tudo fica. O dia que você passou pela porta estreita, não passou uma agulha junto. Nada. Você passou nu e sem nada. Você foi salvo em Cristo. E tudo isso ficou no passado, para nunca mais retornar. Agora, observe o relacionamento com Deus. Agora vamos olhar para a pessoa de Deus, e eu vou aqui demonstrar como é diferente a vida de um salvo e de um incrédulo nisto. Olhe primeiro para a vida do salvo, como Deus trata um salvo em Cristo. Hebreus 12, 6 e 7 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há que o pai não corrija. Então agora, em relação ao nosso relacionamento com Deus, salvos em Jesus Cristo, Deus está nos corrigindo. Agora o salvo em Cristo é corrigido nos seus erros, nos seus pecados. E ele é corrigido como? 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós. Ele agora cita 3 graus dessa disciplina. Fracos, o primeiro grau, fraqueza espiritual. Notem que o primeiro grau da disciplina de Deus com seus filhos é literalmente fazer-nos perder a alegria da salvação. A fraqueza espiritual se abate. Fica difícil orar, fica difícil vir à igreja, fica difícil ler a Bíblia. Esse é um primeiro sinal que as coisas não estão certas. Depois, doentes, doença física. Agora ouça isso. Nem todos os crentes, os salvos doentes, estão doentes por disciplina de Deus, certo? Agora ouça isso. Mais crentes estão doentes pela disciplina de Deus do que nós podemos imaginar. Mais salvos hoje enfrentam enfermidades como disciplina de Deus do que nós podemos imaginar. O terceiro grau de disciplina, quando nem a fraqueza espiritual, nem a doença física levam realmente ao arrependimento, o texto diz: e muitos que dormem. Então voltamos ao mesmo argumento. Nem todos os salvos em Cristo que morrem por causa da disciplina de Deus. Ouviu isto? Agora ouça isso. Morrem mais salvos por causa da disciplina de Deus do que nós imaginamos. Morrem mais crentes por causa da disciplina de Deus do que nós conseguimos julgar. Então tenha cuidado. Como Deus trata os seus filhos. Em Hebreus 12:10 ele diz: porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, está falando dos nossos pais terrenos, como bem lhes parecia, mas este Deus, ele nos corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Literalmente, Deus está lidando na nossa vida, porque Ele está nos preparando para o céu, Ele está nos preparando para a morada celestial. Imagine só, se nós fôssemos para o céu, amando as coisas deste mundo, apaixonados pelas coisas deste mundo. É muito interessante isso com o povo de Israel. É interessante que quando livres do cativeiro no Egito, diante das primeiras dificuldades, qual foi o pensamento deles? Para onde eles queriam voltar?
Volta para o Egito. Quando os cativos da Babilônia voltaram e enfrentaram as dificuldades de reconstruir Jerusalém, qual foi o primeiro pensamento deles? Vamos voltar para a Babilônia. Agora você imagina nós, salvos em Cristo, chegando no céu e dizendo: ih, sabe qual é o maior erro dos crentes pensar no céu? A gente não fala assim: olha, fulano descansou no céu. Meu irmão, onde é que você leu isso? Aonde você leu esse negócio? A gente vai para o céu para descansar? Não estou entendendo essa... Não. Há uma coisa maravilhosa lá no céu. Há uma coisa tão incrível lá no céu, que a gente não vai querer sentar, não vai querer tomar água, não vai querer ir no banheiro, nada que a gente faz no culto aqui não. Tem uma coisa tão incrível lá no céu, que desde o momento que você chegar lá e por toda a eternidade, você não vai tirar os olhos dele. Jesus Cristo. Você não vai querer perder nenhum lance. Não tem essa coisa de descansar. Os meus olhos vão estar grudados nele o tempo todo. Eu quero vê-lo, eu quero aprender dele, eu quero saber dele. Ele é tão incrível, tão maravilhoso, tão exaltado, que eu não consigo tirar os olhos dele. Vou lá tirar um cochilo, jamais. Eu vou perder isso? Nunca. É assim lá no céu. Então, meus irmãos, Deus está nos preparando para isso, e Ele está nos preparando como? Levando-nos e ensinando-nos a amar Jesus Cristo nesse mundo, para que lá no céu seja uma continuidade disso. Deus está fazendo isso com você, porque com o ímpio isso não acontece. Olhe para Hebreus 12:8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois o quê? Bastardos. O que é um bastardo? Não é filho. Não tem ligação nenhuma, não há responsabilidade nenhuma como pai, não há paternidade aqui, não há filiação aqui. É assim com o incrédulo. Deus não lhe dá nome. Você já prestou atenção que não na parábola, a história de Rico e Lázaro não é uma parábola, é uma história real. Por que nós temos o nome de Lázaro e não temos o nome do rico? Porque Deus não conhece os ímpios. Deus conhece os seus filhos. Não é que Deus não sabe quem são os ímpios, mas Ele só nomeia seus filhos. Ele não nomeia ímpios. Você, como um salvo em Cristo, tem sido disciplinado por Deus pela sua paternidade. Em Romanos capítulo 1, diz claramente em 3 versos o que Deus faz com o ímpio. Por isso, verso 24, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia. E depois ele diz no verso 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames. E ele diz no verso 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimento perverso. Lá no Goiás nós falaríamos assim, olha, tem realmente uma descida muito íngreme aqui. Aqui tem uma porteira. Literalmente Deus fez assim com o ímpio. Ele abriu a porteira e disse, vão. É o que vocês querem? Vão. Deus os entregou, Deus abriu a porteira. É isso que vocês querem, o pecado e o mal? Podem ir. A porteira está aberta, não tem limites. Cada vez mais veloz, cada vez mais entregue ao pecado, Deus os abandonou. Mas Deus não abandonou você, que é filho dele. Jamais de um crente, a Bíblia diz que Deus o abandonou. Jamais de um salvo em Cristo, a Bíblia diz que os olhos de Deus deixaram por um segundo apenas. Jamais. Em Romanos capítulo 2, o mesmo texto de Paulo, versos 5 e 6, a Bíblia diz que está reservado a eles, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, e tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Eu espero que você, filho de Deus, esteja trabalhando para receber a recompensa do Senhor no céu, porque os ímpios estão trabalhando para receber a recompensa do Senhor na eternidade. E a recompensa é isso aqui: em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Sabe o que faz o incrédulo? Entesoura a ira de Deus. Crentes não são assim. Para chegarmos ao final, apenas mais 2 questões. O teste final: o que alegra a sua vida? Olha o que traz alegria à vida dos ímpios.
Salmo 10:3, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz o avarento e renuncia ao Senhor. Qual é a alegria do ímpio? O desejo da sua alma. Em Lucas 12, quanto ao homem rico, a Bíblia diz a respeito dele: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Essa é a atitude do ímpio. O que alegra o coração dele, aquilo que satisfaz a alma dele, aquilo que traz prazer à alma dele. Mas agora olhe para o salvo, o que alegra um salvo? Romanos 5, versos 1 a 3, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, salvos em Cristo, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, nos gloriamos aonde? Você já viu o ímpio se gloriar em tribulação? Você já viu o ímpio ser como Jó? Não. Apenas o salvo em Cristo é capacitado por Deus a gloriar-se nas suas lutas. Olha, graças a Deus que passei por isso. Olha, minha comunhão com Deus cresceu muito. Graças a Deus por essa enfermidade, eu estou amando mais o meu Salvador. Graças a Deus por esse tempo realmente de lutas e dificuldades, eu estou mais próximo de Deus. Você já viu o ímpio dizendo isso? Nunca. Mas o salvo, ele diz, 1 Pedro 4,14 diz que se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Ou seja, alguém lhe ofende por ser um cristão, você não sai dali ofendido. Você sai dizendo: graças a Deus eu não sou daqueles. Graças a Deus me reconheceram como um filho de Deus. E é o Senhor que nos diz em Mateus 5: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, é grande o vosso galardão no céu. Só aos salvos foi dado o poder de regozijar-se no Senhor, como Filipenses 4,4 diz. Agora, irmãos, por que é tão importante examinarmos a nós mesmos? Eu estou caminhando para o final. Mateus capítulo 7, versos 13 e 4, você conhece bem. Diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Literalmente, no caminho da perdição você sempre tem companhia. Muita companhia. Literalmente, muita companhia. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E você está se sentindo solitário nesse caminho? É assim mesmo. É pouca gente que anda por ele. É pouca companhia nesse caminho. Por isso nós devemos, como salvos em Cristo, reconhecer algumas coisas importantes em relação a nós. Primeiro, religioso algum entrará no céu. Somente os que foram comprados pelo sangue de Cristo estarão lá. Em Mateus 5,20 o Senhor diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Escribas e fariseus era o topo da religião naqueles dias, e Jesus olha para aqueles discípulos ali, letrados, tão humildes, e diz: olha, se vocês não forem melhores que os fariseus, vocês não vão entrar no céu. É interessante que ele coloca esta altura de vida para eles. Irmão, religiosidade nenhuma leva para o céu. Você está vivendo religiosidade ou cristianismo? E tudo isso que eu disse até agora, o que tem na tua vida é mera religião ou é Jesus Cristo? É isso que importa. Porque religião nenhuma nos levará aos céus. Olhe o exemplo de Mateus 7. O Senhor diz, alguns diziam: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou melhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então esses homens disseram: Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. E o que o Senhor responde para eles? Eu nunca vos conheci. Deixa eu dizer-lhe algo que parece duro, mas eu creio ser realista. Em Goiânia, as igrejas nunca tiveram tão cheias de incrédulos.
Tem uma multidão de gente em Goiânia no final da tarde de domingo indo para a igreja. Há igrejas de 5, 7, 10 mil pessoas no culto da noite. Bodes, não ovelhas. Não é Jesus Cristo que buscam. Não é santidade que buscam. E a palavra de Deus diz muito bem, em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação. Então o final do verso diz o quê? Sem a qual ninguém, gente, não tem exceção, verá o Senhor. Ou você foi comprado pelo seu sangue, ou nada. Em relação agora àqueles que não têm certeza da sua salvação, têm dúvida sobre a sua identidade, relembre-se daquilo que 1 João 2 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então o Senhor diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência. Se você está seguindo os desejos do seu coração, lembre-se de Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então a você, a ordem clara de Cristo é em Lucas 13. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Você sabe o que é se esforçar? A maior luta do ser humano é a luta contra o pecado. Ela é árdua, difícil, sangrenta, terrível, porque é o nosso maior inimigo. Ninguém se livra desse inimigo sem esforço, sem renúncia, sem arrependimento. Quanto custa vir a Cristo? Nada, porque pela graça sois salvos. Quanto custa vir a Cristo? Tudo! Porque você não passa pela porta estreita, a não ser com você mesmo e nada mais. O preço é esse. Se você não tem certeza da sua salvação, a palavra de Deus diz: você precisa entrar pela porta estreita. Você precisa abandonar tudo isso que ama tanto neste mundo. O Evangelho de Cristo requer essa decisão: entrai pela porta estreita, abandone tudo, creia nele, entre pela fé em Jesus Cristo. Mas aos salvos, em Mateus 7,14, ele diz que apertado é o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrem. O Evangelho requer o quê? Compromisso. Mas um compromisso baseado no quê? Naquilo que Cristo fez por nós. Você está tentando, igual eu fiz, viver como as pessoas desse mundo? Você está tentando ter os mesmos prazeres deles? Você está tentando se alegrar nas mesmas coisas deles? Se você está conseguindo, eu preciso dizer, você precisa arrepender-se e vir a Cristo. Você não é um salvo. Agora, se você está tentando fazer isso e não está dando certo, você precisa cair em si mesmo. Você não é um deles. Você nunca vai conseguir fazer isso. Então reconheça a sua identidade, o seu tão grande Salvador, e obedeça a Ele. Sabe, eu já aprendi na minha vida que cristianismo de mentirinha é a pior coisa da vida. Agora, cristianismo de verdade é a viagem mais incrível que eu já conheci. Seguir a Jesus Cristo é a coisa mais incrível que eu aprendi na minha vida. Obedecer e ser fiel a Ele é a coisa mais corajosa que eu já fiz. Porque eu neguei-me a mim mesmo. Eu larguei o que eu não podia segurar para ser seguro por aquele que não me larga. E apesar de todas as minhas fraquezas e todas as minhas debilidades, Ele jamais me abandonou. Depois de 43 anos,
conhecendo a Jesus Cristo. Eu posso testemunhar-lhe com toda sinceridade, Ele jamais falhou comigo. As minhas falhas foram abundantes. A minha infidelidade, você não imagina quanto eu sou teimoso. Espero que você não seja assim. Mas o amor dele e a fidelidade dele jamais mudaram. Jesus tem sido o mesmo em todos esses anos. E a coisa mais maravilhosa da minha vida, a única coisa que tem realmente saciado o meu coração é Jesus Cristo. Se você é um servo verdadeiro de Jesus Cristo, eu creio que você pode dizer o mesmo. Mas se isso não é realidade em sua vida, você precisa tomar uma decisão seriamente. Mas não brinque de ser crente. Não brinque de seguir a Jesus Cristo. É algo tão grandioso e tão incrível, tão maravilhoso, que nós percebemos o quanto estamos perdendo quando fazemos isto. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor pelo tempo de hoje.